Os inimigos naturais são conhecidos como predadores de uma espécie em particular. Assim como um pássaro é para um inseto, assim como uma cobra é para um sapo, e assim como é para a humanidade. Vencer um inimigo natural é absolutamente impossível. Porém, o que acontece se os inimigos naturais brigarem entre si? Essa é a pergunta que todos os humanos fizeram quando a fusão mundial aconteceu. E somando a enorme variedade de inimigos e o grande desequilíbrio de poder presente em diversas lutas deste mangá, está claro que alguns inimigos naturais conseguem se sobressair sobre os outros, e com isso, realizam feitos que a humanidade jamais ousaria nem sequer pensar que são capazes. No vídeo de hoje, estaremos vendo quais são os maiores feitos de poder de cada inimigo natural que se manifestaram até o momento, da ordem do feito menos impressionante até o mais absurdo. Tudo na minha percepção, é claro. Então por isso, o mundo da árvore gigantesca e inferno recreativo ficarão de fora da lista, mas felizmente eles podem aparecer em uma parte 2 desse vídeo conforme essa história avança e os feitos ficam cada vez mais insanos. Então sem mais avisos, vamos para o primeiro inimigo da lista. 11º lugar, Maldição. A Maldição atualmente ocupa o 11º lugar, pelo simples fato da mesma não ter mostrado feitos tão consideráveis até hoje, tirando uma utilidade bastante interessante e que, creio eu, pode ser usada novamente mais tarde. Seu feito em si consiste em diminuir os sintomas que a infecção dos parasitas pode causar no corpo de um hospedeiro, absorvendo a vitalidade do infectado até sua morte. Sua utilidade pode ser evidenciada quando Bastes, um dos habitantes do mundo maldito, usou a maldição para impedir que o parasita se tornasse adulto no corpo de 2 outros humanos na série. Apesar da maldição apenas atrasar o inevitável, vimos que um dos parasitas foi repelido do corpo de um dos infectados antes de morrer, abrindo algumas possibilidades de uso para esse inimigo natural, que com certeza será mais explorado em breve. 10º lugar, Robôs. Em 10º lugar, apesar de não terem sido muito explorados, apenas em seu capítulo de estreia, foi possível perceber que os robôs são uma ameaça absurda ao longo prazo, com sua adaptação sendo tão eficiente quanto a do Mahoraga de Jujutsu Kaisen, onde apenas unidades básicas foram necessárias para se adaptar em questão de segundos à magia humana, algo que eles nunca haviam sequer tido entrado em contato, disparadas por magos extremamente capacitados. Além disso, com essa adaptação quase imediata, uma das unidades adaptadas dos robôs foi capaz de lutar por um dia inteiro de igual para igual, com um líder de combate demoníaco sendo derrotado após uma luta extremamente absurda, e em alguns capítulos mais tarde, conseguimos ver que a unidade adaptada à magia humana estava sendo produzida em massa pela mãe dos robôs, abrindo diversas possibilidades para até onde eles podem evoluir. 9º lugar, Sem Leis. Os Sem Lei foram sem dúvidas os primeiros inimigos naturais a perceberem que estavam em uma desvantagem tremenda em relação aos outros. 12 inimigos e sabendo disso, os mesmos começaram a agir da melhor forma que sabiam, subjugando os mais fracos e adquirindo o que queriam sem se importarem com qualquer moralidade. Foi assim que a Kyoka, uma das 7 facções entre os Sem Lei, foram capazes de adquirir alguns gigantes usados como marionetes, por meio da tortura de um bebê, alguns trajes mecha, pílulas Red, essência do mundo, a espada de uma heroína, entre outras coisas, tudo por meio de extorsão, manipulação de terceiros e execuções. Além de suas conquistas sob outros mundos, os Sem Lei também possuem um poder bélico considerável, com o uso de uma arma do mundo maldito sendo capaz de matar uma ursa tirana, um animal da Floresta Escarlate, que será mais explorada mais tarde, com um único disparo, mesmo que seu tiro tenha tido um custo altíssimo para os humanos. 8º lugar, Neo-Humanos. Assim como os robôs, os Neo-Humanos possuem uma escassez de informações e, por consequência, feitos, tendo que se apoiar com um único ato mostrado até agora, que consegue ser ainda mais impressionante do que as unidades mecânicas. Por serem a evolução da humanidade, os Neo-Humanos possuem atributos físicos muito melhores do que qualquer humano comum, evidenciado quando eles provaram que são uma ameaça ao enfrentar um exército de 50 gigantes em uma sincronia perfeita, e além do mais, eles foram capazes de capturar o 19º herói, Ario, um humano treinado para enfrentar os próprios reis demônios e que é capaz de dizimar gigantes e Neos com a sua união fada, evidenciando que mesmo com todas as suas baixas, os Neo-Humanos conseguem se sobressair. 7º lugar, Madalans. Os Madalans foram o primeiro tipo de inimigo natural a mostrar um nível realmente alto de poder no mangá, e em sua estreia, um único Madalan foi capaz de vencer não só mas 4 líderes de combate demoníacos como se não fosse nada, quase os matando com um único ataque cada, mesmo eles sendo constantemente curados por magos humanos e com o apoio de milhares de soldados de baixo escalão. Ainda assim, todos esses esforços não foram capazes de arranhar um único alien que não lutou com tudo em nenhum momento. 6º lugar, Kaijus. Em 6º lugar, temos o feito de Daikokuzan,
de devorar uma nave alienígena colossal com uma única mordida. E além disso, foi capaz de vencer um Madalan apenas por ficar parado, o que fez o representante daquela equipe de aliens o considerar imediatamente uma ameaça digna de criar uma equipe de extermínio para tentar executá-lo, que com muita sorte teremos a chance de ver em ação no futuro. Quinto lugar, demônios. Estreando o top 5, os demônios, sem dúvidas, são a espécie mais explorada entre os inimigos naturais, desde cedo já tendo sua hierarquia dividida entre soldados comuns, líderes de combate, 47 reis demônios e o grande rei demônio Byaku. Jashi, o 11º rei demônio, é o responsável pelos demônios estarem tão alto assim na lista, com seus feitos sendo ter derrotado com um único golpe o 6º filho do gigante, mais forte, Gore dos braços selvagens, que apesar de ter perecido tão rapidamente, sua força e resistência são elevadas ao ponto de que mesmo após ter sido arremessado a quilômetros de distância com o golpe recebido no rosto, seu corpo se manteve inteiro na medida do possível, diferente de um gigante comum que foi pulverizado com um soco do demônio. E logo em seguida, Jachi encontra o Alien Wookiee em meio aos restos de seu exército e após uma breve conversa, os dois iniciam seu conflito. Durante toda a luta, o 11º rei demonstrou-se superior em todos os aspectos em comparação ao alienígena, que literalmente apanhou a luta inteira, e mesmo que ele usasse todos os trunfos possíveis, nem mesmo seu ataque mais poderoso foi capaz de causar mais do que apenas arranhões superficiais. No 11º rei, tudo fica ainda mais impressionante quando lembramos o que um único Madalan fez com todo o exército demoníaco, fazendo essa posição ser mais do que merecida para esses inimigos naturais tão formidáveis. Quarto lugar, as florestas. Ocupando o quarto lugar por muito pouco, as florestas do mundo selvagem verde estão aqui tão alto na lista por causa da análise que os Madalans fizeram ao estudarem todos os inimigos naturais revelados até então, onde os leitores tiveram a informação de que 2 Madalans simplesmente desapareceram aos arredores do mar e da floresta Estígio, tendo sua comunicação cortada um tempo depois. Vendo o quão poderoso um alienígena é individualmente, e considerando que os 2 desaparecidos muito possivelmente foram devorados por criaturas incrivelmente poderosas e ainda obscuras para todos, é seguro colocar este ecossistema em uma posição tão alta no vídeo. Terceiro lugar, gigantes. Abrindo o pódio com medalha de bronze, temos os gigantes, que mesmo tendo diversos momentos baixos ao decorrer da história, e sejam muito usados para demonstrar o quão fortes são outros inimigos naturais, é desonesto dizer que eles são fracos, e Gimbak, o líder dos gigantes, é a prova viva disso. Na sua primeira aparição, o mesmo foi capaz de matar instantaneamente o Madala Wookiee, que mesmo enfraquecido e prestes a usar seu trunfo de emergência, o alienígena ainda assim havia resistido a diversos golpes de Jachi, que como vimos, é uma ameaça completamente fora da curva. Ainda assim não havia morrido até que o gigante mais forte chegasse. Algo que o próprio 11º rei demônio reconheceu. Como se não bastasse isso ser um completo absurdo, literalmente no capítulo seguinte à sua aparição, Gimbak trocou alguns golpes com Jashi por alguns momentos, forçando o demônio a usar sua forma liberada, na esperança de causar algum dano real ao gigante, mas para a própria segurança de seu colega, Nildo. O 19º rei demônio teleportou o governante dos gigantes até o castelo de Diganazal, a 23ª rei demônio, uma oponente tão formidável que até mesmo Jachi reconheceu que a situação como algo ainda mais perigoso, mas infelizmente para o azar de Diganazal, o gigante mais forte era poderoso demais para lidar, e mesmo que ela fosse uma oponente tão versátil e poderosa quanto os 11º e 19º reis demônios, ela encontrou seu fim nas mãos do gigante, que a reduziu a uma simples esfera de carne. Segundo lugar, parasitas. Em segundo lugar, atualmente os parasitas para mim possuem o feito mais impressionante que um inimigo natural poderia ter em tão pouco tempo, e mesmo assim, não vejo isso sendo tão repercutido em comunidades ativas com o Reddit quanto ele realmente merece. Mas antes, para contextualizar, precisamos voltar ao mundo selvagem verde e ver que ele é separado em algumas florestas e possivelmente outros biomas, com os lugares especificados sendo Floresta Verdejante, sendo a única que vimos o interior até agora, a Floresta Azul, a Floresta Escarlate, de onde saiu o bebê e a mãe ursa tirana, e a Floresta Estígio, que é considerada pela fandom como a mais perigosa entre as listadas. Interpretando a Floresta Escarlate como a segunda mais perigosa entre as nomeadas, com um único animal residente, dali sendo capaz de causar danos absurdos ao ponto de quase destruir uma facção inteira de inimigos naturais. Ao ter um parasita em posse de seu corpo, é possível deduzir que um ecossistema inteiro de animais poderosos e infectados é uma ameaça quase incalculável não só para a humanidade, mas aos inimigos naturais como um todo, sendo a tomada de controle total dos parasitas na Floresta Escarlate algo que facilmente poderia estar em primeiro lugar. Mas então, o que poderia ser mais absurdo do que tomar um bioma inteiro em tão pouco tempo? Apenas algo que ultrapassa as limitações mortais e transcende ao divino, algo esperado de uma divindade.
Primeiro lugar, Deus Irado. E com medalha de ouro, o Deus Irado, Yao Tzu, que em menos de um capítulo inteiro, mostrou o feito que provavelmente será o maior feito do mangá até o seu fim, sendo simplesmente manipular completamente a realidade ao seu bel prazer, demonstrado quando ele literalmente gerou um avatar gigante nos céus, criou um vulcão em erupção e floriu o solo arenoso com seus passos mais casuais. Caso esse poder não tenha qualquer regra de uso, nada impede que Yao Tzu simplesmente possa livrar os parasitas de uma floresta inteira, matar vários reis demônios, sumir com uma equipe inteira de Madalãs ou apagar a existência de inimigos naturais da face da Terra. Até que saibamos se os poderes do Deus Irado têm algum tipo de limite. Yao Tzu ficará, na minha opinião, não só no pódio de feitos, quanto no de inimigos naturais mais poderosos até o final, merecendo com toda a certeza estar no top 1 de maiores feitos, entre todos os inimigos naturais. Caramba, finalmente consegui terminar o roteiro desse vídeo. Foi um trabalhão desgramado terminar ele e separar direitinho os feitos que na minha percepção são os mais impressionantes de cada inimigo natural. E se você tem uma opinião diferente, sinta-se livre para comentar qual é a sua lista ou algum feito que você considera digno de estar aqui. Sinceramente, estou pensando em criar vídeos não só de versos, mas também de outras obras que estou acompanhando, como Bug Eagle, também escrita por Wani, além de falar de outros mangás que estou lendo, os quais vejo muito potencial, mesmo que alguns sejam bastante polêmicos. Muito obrigado por ver esse vídeo até aqui e se gostou, dê like porque isso me ajuda demais e faz com que essa obra que eu gosto tanto ganhe mais reconhecimento no Brasil. Mais uma vez, muito obrigado por ficar até aqui e até o próximo vídeo.